Bem-vindos, ouvintes do Papo Tchequê. Meu nome é Pedro. Meu nome é Karine. E está começando mais um episódio do seu podcast da Engenharia Química. No episódio de hoje, convidamos a Débora Soares, formada em Engenharia Química pela Universidade de Santa Cruz do Sul e atual gerente de marketing da BTQ, empresa líder no treinamento presencial e virtual de profissionais de engenharia química no Brasil. Hoje falaremos um pouco da BTQ e principalmente sobre processos seletivos. Primeiramente, obrigado, Débora, por ter aceitado o nosso convite. Agradecer também a BTQ por ter aceitado o nosso convite. E a gente queria saber um pouquinho como foi sua jornada pessoal e profissional até chegar onde você está hoje. Poderia falar um pouquinho pra gente, por favor? Claro. Oi, pessoal. Karine, oi, Pedro. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Falo por mim, em nome da BTQ. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da empresa, um pouquinho do meu lado profissional e também sobre esse tema que é tão importante, que é processo seletivo. Como a gente já falou anteriormente nos bastidores, o processo seletivo está aí para tudo, seja para uma bolsa de pesquisa, um estágio, um trainee, um analista. Então, eu espero que esse podcast aqui seja de muito proveito para as pessoas que estão escutando, possam tirar várias dicas e vários insights para ajudar no processo seletivo aí. Então, falando então um pouquinho de mim, vocês já me apresentaram muito bem. Eu sou engenheira química, me formei ano passado, em agosto do ano passado, então, aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul, no interior do estado do Rio Grande do Sul. 5 anos e meio de graduação, sempre quis fazer engenharia química, desde o ensino médio era a escolha que eu tinha de profissão. E aí, então, entrei na graduação. E a gente sabe que a engenharia química, ela é um leque muito grande de aplicações, né? A gente pode trabalhar desde a matéria-prima até a venda do produto em si. Então, quando eu entrei para a graduação, como a maioria dos estudantes, eu não sabia o que queria. Aí fiz várias coisas para conhecer vários cenários, saber o que eu realmente gostava, o que eu iria atuar. Então, fiz bolsa de iniciação científica, fiz estágio no chão de fábrica mesmo, numa indústria. E aí, depois, eu entrei na BTQ. Primeiramente, eu entrei como voluntária em março de 2020. Foi alguns dias antes da pandemia. E aí, entrei como voluntária. Ali, trabalhava na parte de gestão de conhecimento, que é a criação de conteúdos para as redes sociais, YouTube, Instagram, podcast, Telegram, enfim, todas as redes sociais que a BTQ está aí, a gente desenvolvia conteúdos. E também trabalhava um pouquinho no marketing já, mas mais na visão da venda mesmo do curso, como que a gente ia criar um conteúdo sobre aquele curso para vender para os nossos seguidores. E aí, então, comecei como estagiária, fiquei uns 9 meses, depois passei a ser remunerada. E aí, então, atualmente eu estou como gerente de marketing e esse ano eu estou trabalhando mais com foco nos produtos, que são os cursos, que hoje em dia é o carro-chefe da BTQ. Então, esse ano a gente está passando por uma reestruturação, aí criando um portfólio novo de cursos. E aí eu estou aí na frente desse projeto, ajudando a desenvolver alguns cursos que a gente vê que muitos estudantes têm essa necessidade, é uma demanda muito grande do ramo. Então, a gente está aí. Como você já disse, né, a BTQ é a principal rede de informações sobre engenharia química no nosso país e vocês impactam muitas pessoas por meio de palestras, eventos e principalmente os cursos agora, né? Você poderia nos falar um pouquinho quais conteúdos vocês fazem, como que vocês fazem? Claro. Então, a BTQ ela foi criada em 2013, né, pelo Kaique, e aí desde então lá a gente, principalmente o nosso foco é a questão de sanar esse problema e essa demanda que a gente percebe que os engenheiros químicos têm. Como a gente falou antes, a engenharia química ela é muito ampla, então o que acontece? Na graduação, a gente não consegue estudar tudo que a engenharia química engloba. Então, eu aposto que, por exemplo, a minha graduação foi totalmente diferente da graduação que vocês estão tendo, porque dependendo da região, eles focam em algumas áreas. Então, por exemplo, aqui focaram muito na parte ambiental, na parte de indústria alimentícia, e foram as disciplinas mais específicas que eu tive no curso. Já se você pegar, por exemplo, Rio de Janeiro, vão focar na indústria petroquímica, e assim vai variar. Então, o que acontece? O que a gente percebe na BTQ? O aluno, quando ele sai, normalmente ele não se sente preparado para entrar no mercado de trabalho.
Então, ele não se sente confiante de ir lá e liderar um processo, de criar um projeto químico, de liderar uma equipe, porque o conteúdo na faculdade, não digo assim que foi pouco, mas é que realmente não tem como a gente estudar tudo em 5 anos. Então, nisso, a BTQ viu essa demanda, viu esse problema, e aí a gente entra, então, como nosso carro-chefe hoje em dia é os cursos que nós vendemos, então a gente procura desenvolver cursos que sejam realmente baseados nisso. A gente percebeu que o pessoal de qualidade, por exemplo, eles precisam saber sobre a ISO 9001. Então, vamos desenvolver um curso sobre ISO 9001. É um curso que tem menos tempo, porque a gente acredita que, normalmente, quem procura precisa urgente daquele conhecimento, né? Então, já vai estar ali no mercado de trabalho, ou precisa adquirir aquilo até mesmo para um processo seletivo. Então, são cursos com carga horária curta, que você consegue fazer tranquilamente em um mês, e também com um valor mais baixo em comparação, por exemplo, com uma especialização. Então, a gente oferta um curso que, naquele momento, ele vai ser uma resolução de problema a curto prazo e que vai preparar, então, esse profissional para atuar no mercado de trabalho, né? E aí, as escolhas, como você perguntou, a gente faz sempre uma pesquisa baseada no que o profissional, eles estão procurando. Então, por exemplo, a gente sabe que controle de processos é uma disciplina que é muito temida na engenharia química e que muitos saem da graduação não sabendo nada de controle, né? E aí, poxa, como é que eu vou entrar no mercado de trabalho? Eu não sei controlar, eu não sei controlar um processo, não sei mexer com sensor, eu não sei fazer nada. Então, a gente viu essa necessidade, a gente sempre procura um profissional que seja experiente no assunto, que já esteja trabalhando na área, que tenha uma didática para ensinar. E aí a gente faz, então, essa contratação, essa parceria com esse profissional, ele grava as videoaulas para nós, e aí, então, a gente desenvolve todo o curso. Tem tanto videoaulas, agora nesse novo formato dos cursos, né? Tem tanto as videoaulas gravadas com esse profissional, como um conteúdo teórico, estudos de caso aplicados realmente na indústria. Então, a gente tenta fazer um conjunto para realmente preparar aquele profissional para o mercado de trabalho e sanar esse problema mesmo, né? E aí, claro, como você falou, a BTQ tem outras vertentes. A gente dá palestra também na universidade, a gente dá treinamentos empresariais, mas hoje mesmo o nosso foco é os cursos virtuais. Ah, sim, perfeito. O ponto interessante que você falou é essa pesquisa para saber o que a empresa espera do profissional, né? Às vezes o aluno recém-formou lá e ele quer saber o que a empresa está esperando dele para sair bem na entrevista, né? Uhum. Você pode falar um pouquinho especificamente o que ela espera mais do aluno, assim? Sim. Isso até é um ponto interessante falando sobre os processos seletivos, né? Normalmente, quem está começando nos processos seletivos não sabe o que a empresa vai pedir. Começa do zero, eu tenho a graduação, beleza, mas será que eu preciso ter um conhecimento extra? Eu preciso saber inglês? Eu preciso ter conhecimento de Excel, Power BI, enfim, outras ferramentas? Então, a gente não sabe nada. E a primeira dica que eu já dou aqui de antemão é o LinkedIn. O LinkedIn é a principal plataforma de empregos e até mesmo para a gente fazer o networking e pesquisar sobre o processo seletivo. Se vocês vão lá nas vagas, tem diversas vagas e eu sempre aconselho o pessoal da BTQ a pesquisar vagas que sejam no ramo que você quer. Primeiro ponto é escolher qual é o ramo que quer trabalhar, né? Produção, qualidade, controle de qualidade, vendas, comercial, marketing, enfim. Escolher essa área e aí, baseado nisso, começar a pesquisar vagas no LinkedIn e ver quais são os requisitos, quais são as atividades que aquele profissional está desempenhando e, a partir disso, então, fazer uma análise. Eu quero trabalhar, por exemplo, no setor de qualidade, como a gente falou antes. Beleza, eu vi que ISO 9001 é um requisito que a grande parte das empresas pedem. Então, eu vou procurar um curso, eu vou procurar estudar sobre a norma e aí me desenvolver. Talvez naquele momento você não esteja pronta para entrar. Talvez se mandar o currículo, não vai nem passar na vaga, na parte da triagem dos currículos. Mas
analisando, conforme você vai se aperfeiçoando, vai estudando e vai adquirindo aquelas competências, aí sim vai se preparando para então passar nesse processo seletivo e entrar naquela vaga que é tão desejada. Então, de antemão, eu diria, vão para o LinkedIn, pesquisem vagas que vocês querem, trainee, analista, estagiário, e olhem principalmente para os requisitos. O que eles estão pedindo? E a partir disso analisam, eu tenho, eu não tenho, é importante? Então eu vou procurar uma forma para me desenvolver a partir disso. Tá interessante. Eu agora estou no 9º período, já estou aí na reta final do curso, já estou nessa etapa que a gente procura aí estágio. E eu venho utilizando muito o LinkedIn. O que você acha, assim, que eles analisam no currículo, no LinkedIn, você acha, assim, isso aqui é importante ter em algum lugar, nem que seja no currículo, que você acha, tem que ter? Uhum. Então, falando sobre o currículo mesmo, né, que a gente manda, primeiro, o currículo tem que ser organizado, né? Não adianta a gente só inserir as informações lá e torcer para o recrutador ler e tentar decifrar o que está aquilo. Não, a gente tem que separa os cursos, separa a experiência profissional, competências, habilidades. Uma dica que eu também dou, se a pessoa está em dúvida de alguma área, por exemplo, eu estou em dúvida de 2 áreas, cria 2 currículos. Não usa, o pessoal diz às vezes até para criar um currículo para cada vaga, né? Mas se não tem essa disponibilidade, por exemplo, então cria para setores diferentes. E aí, a partir disso, você coloca aqueles cursos, aquelas competências que são importantes para aquele setor. Porque cada setor vai pedir alguns requisitos diferentes, né? Então, primeiro ponto, ser organizado. Segundo, estar de acordo com a norma, a língua portuguesa, né? Não adianta ter erro. Se for, a gente é engenheiro químico, não se importa com isso. Não, isso é assim, o principal, tem que saber português. Então, cuida o currículo, se precisar, manda para outra pessoa, pede para outra pessoa olhar, ver se está ok, se dá para entender o que é. E aí, claro, a partir disso, então, falando do que a gente já tinha falado na pergunta anterior, colocar aquilo que a vaga está pedindo. Então, outra coisa que também normalmente a gente faz, vai ali quando a gente vai no LinkedIn, nessas vagas, tem, por exemplo, as atividades. Então, o que aquele profissional vai fazer? E aí, você pode ler e, quando vê, já aconteceu, inclusive comigo, quando eu participava de processos seletivos, eu leio uma atividade e pensava, nossa, mas eu fazia isso no trabalho anterior. Só que no meu currículo, ele não estava bem descrito, digamos assim, não dava para entender o que eu tinha escrito. Aí eu ia lá, copiava, escrevia de outra forma e colocava no meu currículo, então, aquela frase que, digamos que já o vocabulário é o vocabulário que o recrutador entenda. Então, analisar essas vagas e trazer essas informações para o seu currículo é muito importante. Então, eu diria organizado, português, verificar realmente se aqueles requisitos, se aquelas competências, elas estão ali no seu LinkedIn, no seu currículo, se o recrutador vai ler e vai entender que você é capaz para aquela vaga. Então, no currículo, eu diria esses 3 pontos. Se quer botar foto, se não quer, isso fica a critério de cada um. Se quer fazer um currículo mais colorido, com designer, ou mais minimalista, isso vai depender da empresa e também do seu perfil. Que o currículo digamos que assim, é a capa do livro, né? É a primeira imagem que a empresa vai ter de você. Então, não adianta você trazer um currículo todo colorido, mostrar que é uma pessoa super criativa e talvez ser uma pessoa mais tímida, mais fechada. Vai ter um contraste aí depois, né? Então, o currículo tem que mostrar quem você realmente é, né? Trazendo, então, todas essas informações. Um ponto muito importante que você falou agora é saber organizar o currículo para cada vaga que você quer mandar. Eu acredito que muita gente faz um geralzão e sai espalhando para qualquer vaga. Eu acho que isso realmente é um erro e, querendo ou não, você tem que falar o que a pessoa que vai receber seu currículo quer ouvir. Exato. E isso já é um ponto muito importante. E aí, sobre as provas, acho que muitas empresas fazem até prova escrita para o candidato que quer entrar na empresa, certo? Você sabe de alguns conhecimentos específicos que o aluno recém-formado precisa ter para fazer a prova?
Então, a prova teórica, ela vai variar muito de acordo com a vaga e, digamos que, o processo que você está trabalhando, né? Então, dependendo se é uma indústria de papel e celulose, se é uma indústria química, ele vai trazer perguntas relacionadas àquela empresa e também ao setor que você está trabalhando. Então, se é um laboratório, se é um processo de produção, se é o comercial. Então, eu diria para o aluno que vai se preparar para uma prova teórica é realmente estudar. É que nem estudar para a prova na graduação, a gente tem que se preparar para os processos seletivos. Sempre a gente vai ter concorrente e, querendo ou não, o que melhor se prepara vai ser mais visto. Talvez não vai ser o selecionado, mas com certeza ele vai ser visto. Então, a gente precisa deixar nossa marca e, para isso, a gente precisa estudar antes. Então, eu diria, estuda sobre a empresa, vê quais são os seus valores, qual é a sua missão, qual a sua visão. Uma coisa muito interessante que é importante da gente olhar e que também cai bastante nas provas teóricas e nas dinâmicas em grupo é os desafios que a empresa está enfrentando. Então, procura saber quais são esses desafios. Eu não sei, nunca atuei nessa empresa. Não tem problema. Pesquisa na internet. Hoje em dia a gente tem aí a inteligência artificial, tem o chat GPT, por exemplo. Pergunta lá para ele, quais são os desafios da indústria de papel e celulose? Ele vai te dar uns 5, 6. A partir disso, estuda nesses desafios. Quais são as soluções que eu traria para esse problema? Vamos dizer que seja um resíduo que está sendo gerado. Qual é a solução, na minha visão como engenheiro químico? O que eu traria como solução? O que eu poderia fazer para melhorar esse processo? Então, normalmente, na prova teórica, cai muito disso, porque o recrutador, a empresa, ela quer ver como é que é a sua questão de solução, a questão de liderança, a proatividade, se você está pronto para resolver problemas, tem a resolução de problemas, raciocínio lógico. Então, isso é muito importante de ser estudado antes, para que na prova teórica você já se sinta preparado e possa, digamos que, gabaritar, então, essa questão. E aí, claro, desculpa, conhecimentos técnicos da graduação. Então, se você vai trabalhar com um processo de produção, você precisa conhecer operações unitárias, mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte, enfim. Então, estudar essas matérias, relembrar nem que seja alguns conteúdos que você estudou, pega os cadernos, pega as apostilas, vê alguns videozinhos no YouTube, para mostrar, então, para o recrutador que você sabe exatamente aquilo e que se você não sabe tudo, você tem pelo menos um conhecimento básico e que você pode começar ali e, a partir de então, estudar mais e se dedicar naquela vaga. Também nos processos seletivos tem a etapa de entrevista, né? Que você até falou, dá uma olhadinha, estuda aí antes de ir para a entrevista. Você acha que, além desses conhecimentos específicos da empresa, você acha que tem algum conhecimento que os candidatos devem esperar antes de ir para essas entrevistas? Olha, tem bastante coisa. A gente falou, né, sobre as hard skills, que são os famosos conhecimentos técnicos, que é o que a gente aprende ao longo da graduação e que são muito importantes. Mas eu também falaria sobre as soft skills, que são a questão dos comportamentos, né, das competências comportamentais, que são tão importantes quanto as hard skills. Eu até diria que, inclusive num podcast da BTQ que a gente já gravou com uma engenheira química, ela contou que estava em uma entrevista de emprego cuidando, né, ela juntamente com o recrutador, e aí eles tinham que selecionar um profissional. E aí ela comentou que tinha 2 que eles estavam na dúvida. Um sabia muito conhecimento técnico, mas percebia que ele não tinha aquela vontade de aprender, sabe? Ele não tinha aquela questão maleável, não sabia lidar com pessoas, não queria aprender mais coisas. E o outro não tinha tanto esse conhecimento técnico do processo de produção, mas eles viam essa vontade de aprender, eles viam aquele brilho no olho, aquela questão de resiliência, aonde você me botar, eu vou dar o meu melhor. E aí, eles acabaram, então, selecionando aquele profissional que não tinha tanto conhecimento técnico, mas sim que tinham soft skills que eram importantes,
que eles acreditavam ser importantes. Então, eu diria que as soft skills e as hard skills são extremamente importantes. Não vou dizer que é só uma, vá para o processo seletivo só sabendo o conhecimento técnico ou só comportamental. Não, as duas são importantes e a gente precisa ter um equilíbrio, né? E aí, falando então sobre as soft skills, quais são as mais importantes hoje em dia? Liderança, proatividade, gestão de tempo, gestão de pessoas, comunicação, e tudo são habilidades que a gente pode adquirir. Habilidade, não sou muito boa em comunicação, Débora, sou um pouco tímida, não consigo falar em público. Treina, chama a família, faz uma apresentação, começa a perguntar na aula, não sei, começa a treinar, porque tudo isso a gente vai adquirindo com o tempo. E aí, conforme você vai aprendendo, você vai chegar, então, num processo seletivo e vai se comunicar muito melhor. Isso, inclusive, eu sou um exemplo disso, eu era uma pessoa muito tímida e foi algo que eu fui adquirindo e hoje em dia é uma habilidade que eu considero positiva ao meu ver. Eu consigo me comunicar adequadamente, consigo passar a minha mensagem. Então, isso nas entrevistas de emprego que eu participei, eu sempre trazia isso como um ponto positivo. Então, olha para você, tenha a questão do autoconhecimento, o que você é boa, o que você não é e que você poderia melhorar e mostra isso para o recrutador na entrevista de emprego. Tá? Normalmente tem aquelas perguntinhas, né? Quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, como você se vê daqui a 5 anos. Tem essas perguntas que todo recrutador faz em todo o processo seletivo. Então, isso dá para a gente se preparar antes, dá para treinar na frente do espelho, para ficar treinando no banho ou enquanto está indo no processo seletivo, para você chegar, então, e já se mostrar preparada. A gente sabe que o processo seletivo, ele dá aquele frio na barriga, ele deixa a gente nervoso. Então, quanto mais a gente estiver preparado, mais a gente tiver uma noção de qual resposta eu vou dar, melhor. Então, vai fazer com que a gente não dê aquele branco, com que, mesmo com o nervosismo, a gente se saia bem. Então, procure essas perguntas, treina elas em casa. E, claro, uma das primeiras coisas, seja você, né? Não adianta chegar lá e, como eu disse, eu falo muito bem, eu sei liderar a equipe, e aí lá não vamos ver o recrutador te contrata, aí quando vai ver no dia a dia, a pessoa não tem nada daquelas soft skills que ela falou, né? Então, é muito importante que você saiba o que você tem, o que você realmente carrega de qualidades e apresenta isso como uma qualidade, então, naquele processo seletivo para o recrutador. Perfeito. Acredito que você citou os principais pontos que eles abordam, assim, né? Mas você consegue enxergar alguma mudança nesse processo seletivo, seja na entrevista, na prova? Alguma tendência, alguma mudança da forma deles te cobrar ou continua da mesma forma? Eu diria que, como a gente falou antes, o que eles estão exigindo numa vaga de emprego já vem mudando bastante. Hoje, por exemplo, a gente vê vagas de trainee que antigamente pediam inglês. Era básico para você entrar num processo de trainee, você saber inglês pelo menos fluente, né? Ou intermediário a fluente. E hoje em dia a gente vê que, por exemplo, muitas vagas de emprego já não estão pedindo isso. Então elas estão abdicando daqueles hard skills que a gente via antigamente e que eram muito importantes para, por exemplo, soft skills. Então eles olham se você fez um trabalho voluntário, se você liderou alguma equipe, se você trabalhou à frente de algum projeto social. Então, eles estão, não digo que não abdicando ou deixando, claro que são importantes, e se você tem, vale considerar, vale botar esses pontos no currículo ou no processo seletivo, mas hoje em dia eles estão vendo muito mais as soft skills que as hards, porque as hards, vamos combinar, a gente consegue estudar, a gente tem cursos aí, a gente tem especializações, então a gente consegue correr atrás disso. Agora, a comportamental é muito mais difícil. O técnico, você vai lá, faz um curso da BTQ, em um mês você adquiriu aquele conhecimento. Agora, liderança, comunicação, proatividade, isso a gente não adquire no mês.
Então, hoje em dia, eles estão olhando muito mais para isso, não somente na entrevista de emprego, que na entrevista, que normalmente é uma das primeiras etapas, mas principalmente nas dinâmicas em grupo. As dinâmicas, eu diria que é o prato cheio para eles avaliar isso. Como é que você lida com o pessoal, como é que você lida com a opinião alheia, você escuta, você aceita, você coloca o seu ponto de vista de uma forma adequada, você não se sobressai ou você não fica ali tímido, quietinho. Então, tudo isso é muito avaliado, principalmente nas dinâmicas em grupo. E digamos que assim, quem tem essas soft skills, quem consegue apresentar isso para os recrutadores, ele acaba se destacando sobre os outros e possivelmente ele vai, então, passar para a próxima etapa. Então, eu diria que hoje em dia eu percebo essa mudança nos processos seletivos, que os recrutadores eles estão avaliando muito isso, né? As soft skills e também o LinkedIn. Antigamente não se dava tanta importância para o LinkedIn e hoje eu vejo que muitos recrutadores, eles antes, ali ainda na vaga, na parte de triagem, eles vão para o LinkedIn, olham aquele profissional, como é que ele... ele é uma pessoa que nunca posta nada, nunca fala nada, nem tem foto, não tem capa, ou não, ele é uma pessoa ativa, ele pelo menos comenta, ou ele posta alguma coisa, ele fala sobre a sua trajetória. Então, esses são 2 pontos que eu vejo que vem mudando bastante nas vagas, nos processos, e que merece a atenção do pessoal que está aí participando. Bom, Débora, você deu ótimas dicas aí, né, para quem vai tentar processos seletivos e contou um pouquinho para nós sobre a BTQ. Eu queria saber se você tem algum agradecimento, alguma informação sobre a BTQ que você pode estar passando para a gente aqui no final do nosso podcast. Então, pessoal, como eu falei, a BTQ ela está passando, né, por essa reestruturação, a gente está fazendo vários cursos novos, então eu diria para o pessoal que está aí nos acompanhando, ficar de olho, seguir a BTQ, a gente está aí Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, sempre tentando ajudar, sempre tentando trazer um conhecimento, seja gratuito, ou seja através dos cursos, para o pessoal, tanto da engenharia química, como das áreas correlatas. E então, continue aí acompanhando que muitos cursos novos vão vir por aí, das mais diversas áreas, cursos específicos da graduação, cursos de outras áreas, ambiental, qualidade, processos químicos. Então, tem muita coisa boa vindo aí e eu espero que possa ajudar muito o pessoal. Normalmente, os feedbacks que a gente recebe, inclusive relacionados aos processos seletivos, nossa, fiz o curso da BTQ e isso destacou no meu currículo e fez com que eu conseguisse a tal vaga de emprego. Então, isso é o que nos move, isso é o que nos deixa feliz e a gente vê que a gente está cumprindo, então, o nosso propósito dentro da empresa, que é realmente ajudar engenheiros químicos e estudantes a alcançar, então, seus objetivos, que seja no mercado de trabalho, seja num doutorado, enfim, aonde eles desejarem. Eu queria agradecer a sua disponibilidade de vir aqui estar conversando com a gente. É de verdade uma honra a gente poder estar conversando com vocês. Eu que desde o primeiro período eu acompanho a BTQ, então para mim assim, é de verdade uma honra. E muito obrigada por todo o conteúdo que você passou. Eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou esse podcast vai tirar vários insights dessa nossa conversa. Ai, obrigada, Karine, obrigada, Pedro. Primeiramente, então, pelo convite. Eu, falando como Débora, como profissional e como representante da BTQ, a gente ficou muito feliz com esse convite. É mais uma forma da gente ajudar e da gente participar junto aí com vocês, com estudantes de engenharia química, a ajudar, então, outros profissionais que estão nessa difícil tarefa que é o processo seletivo. Eu já passei, vocês já passaram, e é realmente difícil, mas a gente sempre consegue, com preparação, a gente sempre chega lá, então.
Então, agradeço o convite, a gente fica imensamente grato por vocês terem lembrado da BTQ e ter nos chamado, então, para falar sobre esse tema. E, então, deixo aqui as redes sociais da BTQ, se vocês quiserem seguir lá, @BTQ no Instagram. A gente também está no LinkedIn, BTQ. E deixo o meu LinkedIn, se vocês quiserem, é Débora Batista Soares. Podem ir lá procurar. Se quiser tirar alguma dúvida, também pode me mandar uma mensagem, precisar de alguma dica sobre o processo seletivo. A gente está aí disponível para ajudar vocês. Perfeito. É isso, ouvinte. Você que ouviu até aqui, muito obrigado. Obrigado, Débora, novamente. Obrigado a BTQ, companheiros nas redes sociais. Acompanhe a gente também nas redes sociais, @Engenharia Química UFA lá no Instagram, o Papo de EQ também no Spotify. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.